Bom dia, torcida vascaína. Seja bem-vindo ao canal Vasco é Nosso. Como vocês sabem, meu nome é Paulinho. Então, fazer esse vídeo aqui hoje, 31 de março. E, como sempre, falando de Vasco, né? Galera, se puder, né, como sempre, aquele pedido básico, que faz parte do procedimento, pedir aquele like aí. Quem puder se inscrever também, curtir, compartilhar aí, comentar com seus amigos aí também. Isso é importante para que a gente possa fazer com que o canal cresça cada vez mais. Então, pessoal, na iminência aí de algumas contratações, o Vasco fez aí, né, sinalizou entre 3 a 4 contratações agora no meio do ano. Até o momento nenhum jogador ainda confirmado, mas querendo lembrar que a janela de transferência da Europa, lá do exterior, fecha no dia 4 agora de abril. Então, após esse fechamento da janela aí para jogadores vindo de fora do país, nós teremos somente a data até o dia 20 de abril, que é também que fecha para o mercado interno aqui, né, nacional. Pode até ser que tenha alguns jogadores que possam ser contratados, que também pode suprir aí alguma necessidade, caso o Vasco, claro, né, precisa de alguns jogadores aí para compor o elenco, tendo em vista também o pensamento em liberar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, que é o caso do Vinícius, do Ulisses, Zé Gabriel, Gabriel Dias, Edmar. Então tem uma galera aí que também tá no radar de dispensa para poder seguir novos rumos. E, né, dentro dessas possibilidades de contratações, surgiu uma notícia aí, né, que alguns canais que seguem aí uma prática esportiva de informar algumas coisas, saiu uma notícia que o Figueiredo estava sendo avaliado aí, né, por um site, um valor de 1,5 milhão de euros. A gente precisa aqui dentro como a gente está sempre, né, falando de Vasco e vendo as questões que levem o clube para um lado positivo da história, dentro do meio das notícias. É uma especulação meio que sem nexo, né? O Figueiredo não pode ser avaliado hoje em 1,5 milhão de euros. Então é um jogador que o Vasco tem como no seu elenco aí prioridades. Então eu acho que precisa esses sites aí de informações, principalmente a área esportiva, evitar de estar dando certas especulações aí negativas, principalmente se tratando de Vasco. Então a gente vai estar sempre aqui informando o torcedor de forma coerente, correta, da forma que a gente acompanha, apura as notícias. Então o Figueiredo hoje, na nossa avaliação, ele não é 1,5 milhão de euros, até porque no final do ano passado ele fez um novo contrato com o Vasco de renovação e a multa rescisória dele está em 40 milhões de euros. Então precisa as pessoas poderem aí estar divulgando os jogadores, principalmente do Vasco. Até esse site, inclusive, vou até falar o nome dele aqui, a Transfermarkt, é um site aí de esportivo. Ele divulgou lá uma lista, inclusive o Piton está na lista, com 6 milhões de euros a avaliação dele. O Jair, com 5 milhões de euros a avaliação deles. Então, 1,5 milhão para o Figueiredo, acho que meio que equivocado aí da parte desse site. Precisamos aí ver qual é a intenção de estar avaliando o jogador do clube de Regatas Vasco da Gama nesse nível, né? Então, Figueiredo, como disse, renovou com o Vasco e manteve a multa rescisória de 40 milhões de euros. Então, se ele já
na renovação para manter o valor de 40 milhões de euros, anteriormente já era 40 milhões de euros. Então vamos tentar aí, né, fazer um trabalho de notícia um pouco mais específico, principalmente se tratando de Vasco da Gama, algo que a gente vai estar sempre aqui policiando, vai estar sempre aqui apontando situações que não possam vir a manchar a imagem do nosso clube. Então é isso. Então, como eu disse, precisa contratar, o Vasco precisa estar aí negociando com jogadores para colocar um elenco mais forte, mais robusto aí para o começo de campeonato nacional. E é claro, vamos acompanhar também aí os jogadores que possam vir a ser dispensados, para que o elenco fique mais enxuto aí, tipo uma quantidade de 30 jogadores, que é o esperado aí pela diretoria. Também acho que é um valor satisfatório, 30 jogadores no elenco. Então vamos acompanhar, e novidades a gente vem aqui, claro, sempre falar com você, de torcedor para torcedor. Tudo que for benéfico para o clube e o que for manchar a imagem da nossa instituição, a gente também vai estar aqui colocando à disposição de vocês, falando a real situação, o que está acontecendo. No caso hoje, Figueiredo, amanhã pode ser outro jogador, então a gente precisa estar se policiando certas notícias aí, fakes, para não estar manchando a imagem da nossa instituição. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas.